Capítulo 22 da morte de Cristo. Primeiro, a morte de Cristo é o último ato de sua humilhação, por meio do qual ele sofreu as dores mais agudas, extremas e horríveis pelos pecados dos homens. Segundo, foi um ato de Cristo e não um simples sentimento, porque ele de propósito se dispôs a experimentá-la e suportá-la. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém as tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tendo autoridade para entregar e também para revê-la. Por esta razão, tudo foi voluntário, não obrigatório. Esse ato emanou do poder, não da fraqueza. Foi uma ação realizada por obediência a seu Pai e amor por nós. Não por sua própria culpa ou desmerecimento. Foi um ato feito para satisfação por meio da vitória, não para redenção e perdição. Terceiro, esta morte continha os maiores castigos, porque equivalia a toda a desventura que os pecados dos seres humanos mereciam. Essa é a razão pela qual há nas Escrituras uma abundância de palavras e expressões que descrevem a morte de Cristo. Essa morte não é chamada apenas morte, mas as Escrituras declaram que Cristo foi cortado, rejeitado e amaldiçoado e oprimido, conforme no Salmo 22 e Isaías 53. Quarto ponto. A punição imposta a Cristo de tal modo correspondeu ao castigo que era para o pecador, que as consequências e circunstâncias que decorrem desse castigo e condenação pelo pecado foram removidas por meio da morte do Salvador, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A primeira razão disso é porque circunstâncias como essas não fazem parte da essência da punição em si mesma, porém são elementos acessórios que acompanham essa punição naqueles homens comuns que somente por meio do sofrimento poderiam satisfazer sua dívida, mas que não podem sofrer essa punição para a satisfação. Em segundo lugar, porque Cristo possuía tanta dignidade quanto um poder de vencer por esse meio, isso é, pelo sofrimento, a punição imposta. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 ao 57. Quinto ponto. Sua morte foi a consumação de toda sua humilhação, sendo ela mesma o clímax dessa humilhação. Por isso, muitas vezes na Escritura, como que tomando a parte pelo todo, a morte de Cristo é descrita como representando toda a satisfação que está contida em toda a sua humilhação. Sexto, tendo em conta essas limitações, a morte de Cristo foi do mesmo tipo e proporção que pela justiça eram necessários por causa dos pecados dos homens, correspondendo a esses mesmos pecados em natureza e grau. Sétimo, quanto ao prejuízo, o fundamento da morte espiritual de Cristo foi a perda daquela alegria e deleite que o gozo de Deus e a plenitude da graça geralmente trazem. Todavia, ele não perdeu essa alegria espiritual com relação ao fundamento e o hábito, mas com relação ao ato e à consciência dela. Oitavo ponto, quanto ao senso ou à consciência, o fundamento da morte espiritual de Cristo foi provar a ira de Deus e uma certa sujeição ao poder das trevas. Essa ira de Deus foi mais propriamente o cálice que Cristo teve que beber. Nono ponto. O objeto dessa ira não foi Cristo, mas apenas está relacionado ao castigo imposto por essa ira, ao qual ele sofreu como nosso fiador. Décimo. Essa sujeição ao poder das trevas não foi escravidão, mas a aflição que Cristo sentiu em sua mente. 11º. Devido a isso, a alma de Cristo sofreu tristeza, aflição, medo, horror e agonia. 12º ponto. Dessa maneira, a alma de Cristo sofreu não apenas naquela parte que alguns chamam de inferior, mas também na superior, não apenas ou principalmente a partir de um sentimento de simpatia que tinha com o corpo, mas direta e intimamente, não apenas pela compaixão que tinha para com os outros, mas em um verdadeiro sofrimento ao qual se submeteu em nosso lugar. E por último, Cristo não sofreu por um horror da morte temporal, como muitos dos seus servos também venceram este horror pelo seu poder, mas no sentido de uma morte sobrenatural e espiritual. 13º. Dessa agonia resultaram dois efeitos. Em primeiro lugar,
uma forte oração que revelou uma mente atônita e uma natureza que fugia da amargura da morte, todavia, condicionada em sujeição à vontade de seu pai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Marcos 14:35. Agora está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. João 12:27. Em segundo lugar, seu suor caiu sobre a terra com coágulos de sangue, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22:44. 14º ponto. Nesse sentido da morte espiritual de Cristo, houve certa moderação e atenuação, a fim de que houvesse lugar para os deveres que deviam ser cumpridos antes de sua morte, a saber, oração, discurso, advertências e respostas. 15º. Essa moderação foi interna e externa. 16º. A moderação interna constitui nos alívios momentâneos da opressão e angústia que Cristo sentiu em sua alma. Assim, em seu entendimento, ele atentou para o cumprimento do ofício que havia assumido, contemplou a glória que dele brotaria para o seu Pai e para si mesmo, e contemplou a salvação daqueles a quem seu Pai lhe dera. Também por sua vontade, ele escolheu e abraçou todas as desventuras da morte para alcançar esses objetivos. 17º ponto. A moderação externa dessa morte foi feita por um anjo que o fortaleceu ao conversar com ele. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas 22:43. 18º. A morte física de Cristo não teve princípio interno, com exceção da morte natural e debilidade, que vieram de causas externas. 19º. Já o princípio externo foi múltiplo tanto em matéria de prejuízo quanto de consciência. Em matéria de prejuízo, Cristo foi rejeitado por seu próprio povo, considerado pior que um assassino, abandonado por seus discípulos mais próximos, negado e traído por todos os tipos de homens, especialmente pelos principais, aqueles que eram considerados mais sábios. Ele era chamado de louco, enganador, blasfemo, alguém que tinha demônio, um usurpador do reino. Ele foi despojado de suas vestes e lhe negaram a comida necessária. 21º ponto. Em matéria de consciência, em primeiro lugar, houve uma prisão vergonhosa. Em segundo lugar, ele foi removido violentamente. Em terceiro lugar, ele sofreu julgamentos injustos, tanto eclesiásticos como civis. Em quarto lugar, Cristo sofreu dores, chicotadas e todo tipo de blasfêmias e difamações. No entanto, houve alguma moderação nessa morte. Primeiro, pela manifestação da divina majestade na operação de certos milagres, como em lançar os soldados ao chão, ao lhe verem e ouvirem a voz ou em restaurar a orelha de Malco. Segundo, pela operação da divina providência, pela qual ele foi justificado pelo juiz antes mesmo de ser condenado. Também, vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso convosco. Mateus 29:24. 12º. A consumação da morte de Cristo foi o mais alto grau da punição imposta, na qual se deve considerar a própria morte, bem como a sua duração. 23º ponto. Quanto ao prejuízo, a consumação da morte espiritual foi o abandono do Pai, pela qual Cristo foi privado de todo senso de consolação. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. 24º. Quanto à consciência, a consumação da morte de Cristo foi a maldição por meio da qual ele suportou o sentido pleno do julgamento de Deus sobre o pecado do homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 13:13. Seu corpo pendurado na cruz não foi a causa ou a razão dessa maldição, mas foi um sinal e símbolo dela. 25º. A consumação da morte física de Cristo consistia em derramar sua alma sobre o mais profundo tormento e dor física. 26º. Nessa morte houve uma separação entre a alma e o corpo. No entanto, a união de ambos permaneceu com a natureza divina, de modo que essa separação não produziu uma dissolução da pessoa. 27º. A morte de Cristo foi verdadeira, não fingida, foi natural, não sobrenatural. Causas naturais atuaram para consumá-la. Foi voluntária, não obrigatória. Contudo, foi violenta e não por princípios internos. Também foi, de certa maneira,
sobrenatural e milagrosa, porque Cristo tinha o poder de manter a sua vida pelo tempo que lhe aprovesse, e quando quis, ele a entregou. 28º. A duração dessa morte não diz respeito ao castigo ou à aflição, pois quando Cristo diz, está consumado, se referia a essas punições. A duração de sua morte diz respeito ao mais profundo estado de humilhação. 29º. A duração dessa morte compreende também a sua permanência sobre o domínio dela pelo espaço de 3 dias. Esse estado é normalmente descrito corretamente como descer ao inferno. 30º ponto. É assim porque, estando sepultado durante 3 dias, Cristo foi um testemunho e uma representação desse estado. Capítulo 23. Da exaltação de Cristo. Primeiro ponto. A exaltação de Cristo é seu glorioso triunfo sobre seus e nossos inimigos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Lucas 24:26. Segundo, ele venceu a morte ao suportá-la, o pecado pagando seu preço e o diabo por amarrá-lo, isto é, por tirar o poder do cativeiro que estava em suas mãos. Terceiro ponto, a perfeição e manifestação dessa vitória está em sua exaltação. Portanto, houve um triunfo eficaz e um triunfo de mérito em sua morte na cruz, na qual se diz que Cristo foi exaltado e engrandecido, e não foi apenas em posição e lugar, mas também em virtude e mérito. No entanto, o verdadeiro triunfo com relação ao seu estado não estava em sua humilhação, mas em sua exaltação. Quarto ponto, Cristo triunfou na cruz como se fora em um campo de vitória, mas em sua exaltação ele triunfou como o trono real ou na carruagem triunfal. Quinto ponto, a glória desse triunfo foi a mudança da forma humilde de servo e do estado mais profundo de humilhação, no qual ele sofreu para um estado de bem-aventurança celestial. Pelo que também Deus o exaltou sob maneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Sexto ponto. Com respeito à natureza divina de Cristo, essa exaltação foi apenas uma manifestação ativa, mas com respeito à natureza humana, foi um recebimento real dessa natureza, com ações adequadas como resultado dela. Sétimo ponto. A natureza humana recebeu todas as perfeições que uma natureza criada poderia assumir, pois floresceu na alma de Cristo toda a plenitude da sabedoria e graça, não apenas com respeito ao fundamento e hábito, mas também com respeito à ação e exercício delas. Seu corpo também foi adornado com a maior pureza, agilidade, esplendor e força. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3:21. Oitavo ponto. Visto que a alma de Cristo, agora exaltada, ainda conserva a natureza de uma alma, assim também seu corpo glorificado de modo algum perdeu a essência e as propriedades essenciais de um corpo. Portanto, seu corpo não pode estar em todo lugar, nem em muitos lugares ao mesmo tempo, nem ocupando o mesmo lugar com outro corpo. Todos que têm olhos para ver podem, de fato, perceber isso claramente em várias passagens das Escrituras, tais como: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas 24:51. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28:6. E em várias outras passagens. Nono ponto. Houve 3 graus de sua exaltação que corresponderam a 3 graus de sua extrema humilhação, a saber, sua ressurreição dos mortos, em oposição à sua morte, sua ascensão ao céu, em oposição à sua descida, à sepultura e aos lugares mais baixos da terra, e sua entronização à mão direita de Deus, em oposição a permanecer na sepultura, no estado de morte, ou seja, no inferno. 10º ponto. A ressurreição de Cristo se refere à sua natureza humana como um todo, a qual havia morrido. Para a alma foi uma ressurreição do inferno, que era o estado e o domínio da morte, ao qual a alma estava sujeita. Para o corpo foi a ressurreição dos mortos e da sepultura. 11º. Diz erroneamente que a alma ressuscitou. Em vez disso, pode-se corretamente afirmar que foram o corpo e a natureza humana de Cristo que ressuscitaram, pois o corpo, isto é, a parte material do homem, recuperou a perfeição, mas a alma recuperou a ação e o movimento de sua perfeição no corpo. 12º. A ressurreição de Cristo consiste em 2 partes. A primeira é uma ação interna, ou seja, um reviver estabelecido pela união da alma ao corpo. A segunda é uma ação externa, ou seja, a sua saída da sepultura para manifestar a vida restaurada. 13º. Testemunharam dessa ressurreição, primeiro, os anjos, o próprio Cristo em várias aparições,
e por várias provas retiradas da Escritura. Terceiro, homens que a tudo testemunharam, vendo, ouvindo e tocando nele. 14º, mas Cristo não ressuscitou pelo poder ou permissão de outros, embora esta operação seja atribuída a Deus Pai em Atos 2:24. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. João 2:19. 15º, o tempo da ressurreição foi o 3º dia após sua morte e sepultamento. 16º, o objetivo dessa ressurreição foi, primeiro, para que ele fosse declarado Filho de Deus. Foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo, para que ele selasse sua vitória sobre a morte, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Terceiro, para que ele pudesse cumprir os aspectos do seu ofício que continuaram após sua morte, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Quarto, para que ele pudesse se manifestar como justificador e assim justificar muitos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Quinto ponto, para que ele pudesse ser a substância e exemplo e primícias de nossa ressurreição física e espiritual, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao 23. 17º ponto. Pois Cristo, sendo Deus, que é a causa principal da nossa ressurreição, a satisfação se dá por sua humilhação e morte, todavia ele é a causa meritória, porém, como se levantou dentre os mortos, Cristo é a causa exemplar, e por causa disso, ele é as primícias. 18º, a ascensão de Cristo ao céu é, por assim dizer, um passo intermediário no processo da exaltação, pela qual, deixando a terra, ele ascende ao mais alto céu, como ao seu trono de glória. E lhes dissesse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Atos 1:11. 19º, essa ascensão foi da pessoa como um todo. No entanto, com respeito à natureza divina, essa ascensão deve ser entendida figuramente, uma vez que tal natureza é a causa da ascensão, foi unida à natureza humana de forma sublime. Também sua glória, da qual ele havia, por assim dizer, se esvaziado quando desceu e assumiu a natureza humana pela encarnação, foi manifestada em sua ascensão. Mas a ascensão se aplica mais propriamente à natureza humana, porque dá a entender uma mudança de um lugar mais baixo para algo mais alto. 20º ponto. A sua ascensão ocorreu 40 dias após sua ressurreição, e não antes disso. Isso porque a fraqueza dos discípulos exigia esse espaço de tempo para que a fé deles pudesse ser confirmada por várias aparições e que eles pudessem também receber mais instrução acerca daquelas coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Ele não tardou em ir ao céu, para não parecer que pretendia viver uma vida eterna. 21º. O lugar de onde ele subiu ao céu foi o Monte das Oliveiras. Esse é o mesmo lugar onde entrou em profunda humilhação. Foi assim para que ele pudesse ensinar que seu sofrimento e sua ascensão convergiam para o mesmo objetivo. 22º. O lugar para onde Cristo subiu foi o céu dos bem-aventurados. Não é um céu que está em toda parte em vez de ter uma localização específica, como alguns imaginam. Antes é o mais alto céu. Efésios 4:10. De fato é o trono e a casa e a mansão de Deus. Assim, no que diz respeito à sua presença física, é dito corretamente que a natureza humana de Cristo não está conosco na terra. Embora a sua pessoa e o poder espiritual que depende da natureza humana esteja em todo lugar com seu povo até a consumação dos séculos. 23º. Muitos homens e anjos testemunharam essa ascensão, conforme Atos 1:3 e 1 Coríntios 15:5. 24º. Com relação à ordem e em sua prioridade de natureza, Cristo foi o primeiro dos que subiram ao céu, porque sua ascensão foi a causa da sua ascensão demais. Todavia, a alma de outros santos haviam ascendido antes dele, e alguns muito provavelmente ascenderam em corpo, sem passar pela morte. 25º. A causa dessa ascensão é a mesma da ressurreição, a saber, o poder de Deus, aquele mesmo poder do Pai e do Filho. Assim, em relação ao Pai, esse evento é chamado de Assunção, em relação ao Filho de Ascensão. O corpo de Cristo estava na condição de corpo glorificado, o qual poderia subir e descer, sem qualquer restrição. 26º. Os propósitos da ascensão de Cristo foram, primeiro,
para que a sua natureza humana glorificada pudesse habitar na gloriosa mansão celestial. Segundo, para que ele pudesse se apresentar como aquele que adentra nos conselhos celestiais e mais profundos de Deus. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Terceiro, para que ele pudesse preparar mansões para todo o seu povo na casa do seu Pai. Quarto, para que ele pudesse em seu nome tomar posse do reino celestial. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Quinto, para que por sua intercessão e poder ele pudesse cuidar das coisas que deveriam ser realizadas para a salvação do homem. Mas eu vos digo a verdade, concedo-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. João 16:7. Sexto, para que possamos ter um firme fundamento da certeza de nossa ascensão ao céu. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Sétimo ponto, para que também em pensamento, sentimento e conduta possamos buscar as coisas celestiais. Portanto, se fordes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. 27º ponto. Sentar-se à direita de Deus é o mais alto grau da exaltação de Cristo, pela qual ele desfruta da mais alta glória de sua mediação. A ressurreição e a ascensão são eventos que conduzem a essa elevada posição. De certo modo, a ressurreição e a ascensão são eventos comuns, tanto a nós quanto a Cristo, mas o assentar-se à direita do Pai é algo exclusivo de Cristo. 28º. A glória suprema com a qual Cristo é dotado por essa posição é própria e formalmente uma glória real. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel de que é este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. 29º. Essa glória real é uma plenitude do poder e majestade, pela qual Cristo governa todas as coisas para o bem do seu povo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Salmo 11:1. 30º ponto. Essa majestade e poder inerente à pessoa de Cristo, o mediador. Em relação a isso, também é dito corretamente que a natureza humana de Cristo tem agora tão alta dignidade e poder que ele está constituído como autoridade sobre todas as coisas criadas. Mas por causa dessa dignidade tão elevada, concluí que a natureza humana de Cristo, que foi criada e sendo considerada absoluta e permanece finita, tem a mesma onipotência e onipresença do próprio Deus, não é senão loucura e estupidez, não está longe de cometer blasfêmia. 31º. A essa dignidade real pertence aquele poder pelo qual Cristo foi feito juiz de todos os homens e anjos. 32º. Essa glória real de Cristo também beneficia seus outros ofícios, de modo que ele também exerce um sacerdócio real e uma profecia real. 33º. O sacerdócio real é aquele sacerdócio pela qual Cristo defende nossa causa não por sofrimento ou suplicando de joelhos, por assim dizer, mas apresentando gloriosamente as coisas que fez e sofreu. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9:24. 34º. Cristo exerce uma profecia real enquanto derrama seu espírito sobre toda a carne, quando envia seus embaixadores e os auxilia no seu trabalho, quando confirma sua palavra pelos sinais que se seguem, finalmente, enquanto recolhe do mundo os seus, e para sempre os protege, edifica e preserva.